Olá, 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 boa noite a todos. Para mim uma honra, uma satisfação tê-los aqui. Mais uma quinta-feira que eu separei, para assuntos da psicologia e também coaching integral sistêmico, mapa de perfil comportamental e tudo para o desenvolvimento humano, para que a gente possa estar crescendo cada vez mais nessa jornada, na jornada do autoconhecimento. O objetivo de ter criado esse canal, o canal do Instagram e do YouTube, que tem como propósito levar esse conhecimento, porque em muitas situações a gente acaba ficando travado na vida por falta por ignorância do conhecimento, por falta do trabalho emocional. E se a gente tivesse um conhecimento específico em um dado momento da nossa vida, com certeza você iria fazer uma história diferente. Mas a boa notícia é que há tempo para você realmente se olhar, se modificar. E hoje, com um tema muito interessante, que é o poder do autocuidado para autoestima. E hoje a gente vai estar com uma convidada especial, a Ju, vendo todo o trabalho que ela desenvolve na rede social dela. E a história dela é bem curiosa, a partir do momento que ela começou a fazer, entrou nessa era digital. E é bem interessante a gente saber um pouco dessa história. E ela fala muito sobre desenvolvimento pessoal. E isso é algo, como eu falei no início, o autoconhecimento ele é libertador, ele ajuda bastante a melhorar nossas relações. Então, que a gente possa realmente ter o discernimento, aplicar, olhar mais para nós. E a autoestima, com certeza, a autoestima ela funciona muito como uma base. Se você acha que na sua trajetória, pela convivência talvez dos pais, da família, da sua história, você não construiu bem essa autoestima, ainda dá tempo. Ainda dá tempo, com conhecimento, com ações específicas, para que você possa, Jaiane, seja bem-vindo, que você possa mudar a sua história. Eu costumo fazer a analogia da vida como se fosse um livro. Um livro onde as páginas estão em branco, onde você pode começar a escrever. Cada dia é uma página em branco. E você é que vai contar essa história. É você que vai decidir como será a sua história naquele dia, naquela semana, naquele mês, naquele ano. A Ju chegou. Então, assim, você tem um poder nas mãos de modificar o que você quiser na sua vida. Basta acreditar. Então, hoje a gente vai estar falando sobre autocuidado e autoestima, para que você possa realmente ter a certeza, ter a convicção de quem você é e o que você pode fazer. E às vezes não é uma coisa muito
complexa, né? Às vezes são coisas simples no nosso dia a dia que podemos fazer e mudar, né, essa imagem, essa autoimagem que a gente tem, e esse autocuidado também, para que a gente possa cultivar, né, esse algo bom na gente e, consequentemente, nosso projeto, nossa vida, de forma geral, ela se modifica. Eu vou estar chamando a Ju para estar junto com a gente. Hoje é uma live especial que você pode aproveitar. Olá, Ju, seja... tudo bem? Primeiramente, eu quero, né, agradecer, né, por ter aceito o convite, né? Esse tema, né? Assim, o que me chamou a atenção, né, nas redes sociais, no seu trabalho, realmente esse desenvolvimento pessoal. Nós precisamos disso, as pessoas precisam disso. Com certeza. Então, eu digo que minha missão é crescer e contribuir. Então, que eu possa levar essa mensagem, né, que a gente possa levar essa mensagem para mais pessoas, porque cada um de nós fazendo a nossa parte, né, a gente pode fazer um mundo melhor, com certeza. Então, assim, né, gratidão, né, de verdade, né, por você estar aqui, por ter aceito o convite. O tema é muito relevante, né, o poder do autocuidado para a autoestima. E, né, eu vou me apresentar, né, para quem não me conhece, né, eu sou o Whindersson Moraes, né, sou psicólogo clínico, né, sou coach integral sistêmico, né, coach, faço treinamento de empresa, faço palestra também presencial e também online, e também analista de perfil comportamental. Então, tudo isso, né, faz com que eu possa, né, ter essa base, né, ter essa experiência, fora as nossas experiências, os cursos que a gente faz, a parte, isso tudo é vivência, né? Então, isso faz a diferença, né? Que a gente possa espalhar, né? E, além disso, né, sou empreendedor digital, então, tenho uma mentoria, né, 360 graus, que é na parte digital, e tudo isso, né, para que a gente possa, né, fazer essa live hoje aqui, com certeza. E aí eu passo a fala para você, né, Ju, que a nossa live seja, né, maravilhosa e se apresente do jeito que você achar melhor. Então, gratidão novamente por ter aceito o convite. Eu que agradeço, na verdade, por estar aqui. É a primeira live que eu faço, admito que se eu der umas escorregadas, eu já peço desculpa. Mas vou me apresentar, né? Meu nome é Juliana, eu tenho 26 anos e eu não tenho nenhuma dessas formações. A minha única formação, na verdade, para falar o que eu falo é a própria vida, né? Tudo que eu estudei muito, mas não cheguei a fazer nenhuma formação formal, né? Tipo, de ter diploma, essas coisas. Uhum. É mais cursos e buscar conhecimento. Eu comecei a estudar o desenvolvimento pessoal quando eu tinha uns 17 anos por aí, mas nunca me aprofundei no tema, né? Comecei a pesquisar mais sobre terapia, na verdade. Minha primeira experiência com essa parte de desenvolvimento pessoal foi com a ayahuasca, que já comecei com os 2 pés no peito, na verdade. Então, eu entrei nesse mundo mais por amigos e fui me desenvolvendo, parei de estudar um pouco e depois voltei quando eu tinha uns 19, 20 anos e dali eu não parei mais. Eu comecei estudando assuntos de finanças, porque eu sou apaixonada por matemática, né? Sou engenheira formada em engenharia. Uhum. E eu sempre gostei muito de matemática e não entendia o porquê que o dinheiro entrava e saía tão rápido e não funcionava na minha vida. Então eu comecei a estudar essa parte de finanças, planejamento, que é uma coisa que eu gostava bastante. E depois disso, eu fui entrando no mundo do desenvolvimento pessoal, descobrindo a parte de crenças limitantes, o poder da mente, como que as nossas crenças interferem nas nossas finanças, né? E fui entrando nessa parte do desenvolvimento pessoal. Depois de entender tudo isso, eu nunca mais parei de estudar o desenvolvimento pessoal, eu já estudo ele profundamente há 7 anos. Comecei a aplicar mesmo faz uns 5 anos e ter resultado há 2, 1 ano e meio, 2 anos, que foi quando eu larguei a engenharia e comecei a criar o conteúdo, né? Eu gosto de mostrar muito no meu perfil o desenvolvimento pessoal no dia a dia,
principalmente o autocuidado, diferente do que as pessoas acham, o autocuidado ele não é só uma parte física, né? Não é só você passar maquiagem, não é só você cuidar do seu rosto. É muito além disso, como você falou no começo da live também, as pessoas fazem um transtorno em cima do autocuidado, que não é tão complexo assim quanto a gente acha. Na verdade, ele é bem simples, é só uma questão de hábito para você aplicar na sua vida, né? Verdade, verdade. Eu digo assim, que a solução da nossa vida está nas coisas simples. E por ser muito simples, a gente acaba negligenciando nesse dia a dia. Não dá valor, na verdade, né? Só porque é simples, parece que não vai funcionar, mas muito pelo contrário. Se você não faz o simples, é que o negócio grande não vai funcionar na sua vida. Então, justamente o que você falou, né? A gente acha que não, por ser tão simples não vai funcionar, mas é justamente isso que funciona. Que faz funcionar, né? Exatamente. Então, assim, a Simone está chegando, psicóloga, minha colega, seja bem-vinda. Tem mais gente aí que chegou, né? Se você identificar aí, pode dar um alô aí, viu, Ju? A Ju, né? Que... A Ju sempre me acompanhando, Ju, obrigada. Meu namorado também, além de estar no ao vivo, está aqui. Então, assim, eu vou contar só uma parte como eu entrei nesse desenvolvimento pessoal, né, que acho que é bem interessante. Eu tinha um sonho de ser um jogador de futebol. Né, isso por volta ali dos 14, 15, minha adolescência toda, mas o auge foi ali nos 15, 16 anos. Né? Realmente eu estava me destacando. E nesse momento eu tive uma lesão no joelho, nessa busca. E aí nessa lesão do joelho, né, eu fui em 9 médicos. E todos falaram que tinha que fazer cirurgia. Né? Então, a primeira vez que eu ouvi, né, tem que fazer cirurgia, tem que ficar X tempo fora do campo, aquilo me deu uma tristeza muito grande, porque um menino de 15, 16 anos, ele não era trabalho tradicional, mas era um sonho. Né? A gente está julgando a questão do tamanho do sonho, né? Não importa muito, né? Mas a questão era o que eu queria ali. Então, apostei todas as minhas fichas. E com a questão da questão do joelho, eu tive que fazer todo o processo. Cirurgia, enfim. E aí, com isso, eu voltei a jogar. Quando eu voltei, eu tive uma nova lesão no mesmo joelho com 2 meses. Aí, nesse momento, eu pensei assim, vou fazer outra coisa. Acho que não é e aí que foi... Né? Então, assim, aí que eu mergulhei nos livros do autoconhecimento. Eu mergulhei em vários livros, porque eu queria me entender, eu queria saber, né, o que está acontecendo comigo. Porque a sensação sem chão. Assim, vocês estão entrando agora, é importante essa questão da história, né? A Ju contou a história dela, e eu estou contando a minha, porque a história, né, a gente vai falar de autocuidado e autoestima. Então, às vezes é um fato lá atrás que talvez fique marcado até os dias de hoje, e até hoje você pode até talvez se punir, né, se culpar, e isso também vai influenciar nessa autoestima e nesse autocuidado. Né? Então, eu estou achando bem interessante a gente trazer isso, porque faz parte, e a gente pode reescrever essa história. Né? A autoestima é isso. É de saber que o nosso passado não determina. Pode influenciar, mas você também pode aprender com ele. Trazer o positivo para o presente. Então, quando a gente consegue ter essa visão, a gente também consegue construir hoje, na vida atual, uma autoestima melhor e, consequentemente, né, essa questão do autocuidado, se permitir se autocuidar. Porque se eu não tenho também uma visão boa de mim, eu acabo não me autocuidando. Eu acabo não me valorizando. Né? Então, achei bacana trazer isso. A história da Ju também é bem curiosa, né? Para o positivo. Então, achei interessante você falar, né? Contar um pouco isso. E para a gente começar, né, nessa noite,
né, de fato, né, falando sobre esse tema, o poder do autocuidado e também para a autoestima, é importante a gente pensar, né, eu vou dar um pouco mais de ênfase à questão da autoestima, mas a gente está falando um tempo, né, o autocuidado também é autoestima. Mas só para em termos didático, né, para que a gente possa, né, tá entendendo muito bem toda a dinâmica. Então, quando se fala de autoestima, a gente pode falar de identidade, a gente pode falar de autoimagem, a gente pode falar de autoestima propriamente dita. Então, isso tudo, né, vai fazer com que a gente vá construir essa base. A autoestima é a base de tudo, né? O que a gente escutou quando criança. Então, tudo isso faz parte dessa história. Tem alguns tipos de autoestima e também existe o pirâmide do indivíduo, né? Então, nesse primeiro momento, né, você que está assistindo aí, já antes de a gente começar de fato, já compartilha essa live, que o tema é bastante rico, curte essa live, né? Eu sempre digo que bota a cola no dedo e bota aí curtida o tempo todo, para que a gente possa realmente espalhar essa notícia. Então, e aí eu passo a fala para a Ju, né, para que ela possa, nesse início, né, falar de forma introdutória o que, é que ela acha, né, o que, é que vai ser essa noite aqui, né, o que, é que a gente pode esperar dessa noite aqui. Só complementando a parte que você falou, né, que muitas pessoas às vezes se culpam pelo passado que a gente teve, mas eu acredito muito, e eu sou a prova disso, que sem o nosso passado a gente não é quem a gente é hoje, né? Tudo na nossa vida acontece por uma consequência de alguma coisa que a gente já viveu. É meio complexo pensar nisso, né? Parece até papo de louco quando a gente fala, mas é mais do que a verdade. Então, você é feito do seu passado. O que você é hoje é consequência disso, seja na sua infância, na sua juventude, na sua adolescência. No dia de hoje mesmo, você está construindo o seu futuro. Então, é muito interessante a gente pensar também na parte do autoconhecimento, entendendo esse nosso passado, o que a gente já viveu, para a consequência do que a gente é hoje. E muito que você falou, se a gente não entende quem a gente foi no passado, a gente não consegue desenvolver a nossa autoestima. Porque muitas crenças ficam presas dentro da gente desde que a gente é criança, né? Então, ninguém consegue ter uma autoestima elevada se você não entende quem você é, se você não aceita o que aconteceu e perdoa quem fez aquilo com você. Você vai continuar levando isso para o resto da sua vida. E a parte de autocuidado também tem muito a ver com isso, né? Como eu já falei, diferente do que todo mundo pensa, autocuidado não é só você cuidar do seu cabelo e fazer uma máscara no seu rosto. Vai muito além disso, muito além mesmo. Então, o que eu espero dessa noite é que a gente consiga deixar tudo isso claro, né? Principalmente a parte do autoconhecimento, que eu acho que engloba tanto autocuidado quanto autoestima. E, na minha opinião, é a coisa mais importante do desenvolvimento pessoal. Você não consegue se desenvolver se você não se conhece. E até para você se conhecer melhor, você ir desenvolver formas de autocuidado que se apliquem na sua vida, para você ter uma autoestima elevada, né? Então, eu acho que a gente vai conseguir trazer muito bem essa parte para todo mundo aqui hoje. E eu falo que, você falou, né, da questão da autoestima, do autocuidado, é tudo. Se você é a engrenagem de tudo, né? Se uma pessoa talvez com baixa autoestima, ou talvez, né, com autoestima negativa, né, existe diferença, né, de nomenclatura, enfim, né? Mas a gente vai trazer talvez alguns pontos, algumas interpretações, né, de como cada termo desse, né? Para alguma abordagem já traz uma outra definição, né? Então, assim, né? Começando nessa questão, né? Eu falei identidade, autoimagem e autoestima. Então, essa autoimagem é a forma como, né, eu me vejo, né? As pessoas também te vê, ou no caso, eu me vejo. Então, nessa questão vai entrar a questão emocional, a questão da mentalidade, vai ter a questão também como esse mundo também de algum jeito, em algum momento te viu, né? A criação, né, que a gente falou dos pais, isso vai influenciar muito o que a gente escutava. Então, isso tudo, né, faz com que crie uma forma, né, nessa forma de enxergar, né, essa autoimagem. A gente pode também, a Paola chegando, seja bem-vinda. Tem a autoestima, né? Essa autoestima,
essa coisa de o quanto a gente pode se valorizar, né? A estima que a gente tem, o quanto a gente se gosta, o quanto a gente se ama. Então, tudo isso, né? Vamos dizer que a autoestima, a gente pode dizer que seria um diagnóstico que eu tenho de mim mesmo. Né? Um diagnóstico. Né? E aí, o que pode acontecer nessa questão da autoestima? Né? Quais os tipos de autoestima, né, para que a gente possa visualizar, talvez na prática, dessa autoestima? Existe aquela autoestima elevada, né, vamos dizer que em excesso, que seria os possíveis narcisistas, né, eles são sempre bons em tudo, fazem tudo melhor, e qual é o agravante disso? Né, se eles são sempre o melhor, são melhor que as pessoas, eles não vão olhar para si no intuito de ver alguma coisa para melhorar em si. Esse é o risco e ainda pode provocar, né? Eu vou falar essa questão do narcisista porque eu estava fazendo uma série de lives em relação a relacionamentos abusivos. E uma boa parte desses relacionamentos abusivos tem a ver com um narcisista ou um psicopata nessa relação. Então, esse narcisista, ele por ter a baixa autoestima, ele se apresenta, se mostra sempre a mais, sempre o melhor. Mas, na realidade, no íntimo, ele se sente e se vê inferior. Né? Então, é interessante trazer isso. Então, esse é o primeiro tipo de autoestima. A pessoa que é elevada demais. Tipo, é um narcisismo. O outro ponto é a parte de autoestima baixa, né? Uma pessoa que não se vê capaz, né? Sem valor, e isso vai prejudicar também. Então, tanto é elevada a autoestima e a autoestima baixa também vai prejudicar você, né? Você que está assistindo a live. E, finalmente, tem a autoestima que é mais, eu vou dizer, entre aspas, equilibrada. Não é que a gente nunca está em equilíbrio, né? Existe sempre uma variação, mas em termos didáticos, para que a gente possa entender, então é aquela pessoa que ela consegue ver as suas qualidades, ver os seus potenciais, seus talentos, mas também ela consegue ver os pontos a melhorar. Ela consegue administrar esse outro lado, ela consegue olhar para esse lado também. Então ela está transitando tanto de um lado elevado e embaixo também. Então, é muito importante a gente saber e perceber essa diferença para saber até em que categoria, entre aspas, você está. Para poder ver o que você pode fazer para melhorar isso. Né? Então, Ju, se você quiser comentar, se sinta à vontade, né? Algo que eu possa vir a falar, né? Se sinta à vontade, tá? Eu vou só complementar essa parte da autoestima. Eu sou o tipo de pessoa que sempre fala para buscar o equilíbrio mesmo sabendo que ele não existe, né? Eu gosto sempre de trabalhar a parte do desenvolvimento pessoal com a roda da vida, que eu acredito serem os 12 pilares da vida, né? E você tentar encontrar o equilíbrio entre todos eles. A autoestima, como você falou, tem pessoas que têm o ego muito inflado, que daí eu acho que nem é autoestima. E a autoestima verdadeira, na minha opinião, tá? No que eu estudo, no que eu vivo, não tô falando que nada tá errado aqui, não me entenda mal. Sim. Mas a autoestima, na minha concepção, é quando a pessoa entende quem ela é, se ama do jeito que ela é, entende o seu passado, presente, o que ela quer do futuro, mas nunca fica com aquele ego falando que é melhor do que alguém, que vai ser mais do que alguém. Sempre tem alguma coisa a evoluir e a aprender. A consciência disso na sua vida, eu acho que leva à sua autoestima, na verdade, né? Porque quando você para de viver por um propósito, quando você para de querer evoluir, você perde toda a sua estima e, na verdade, você acaba sendo um peso no mundo, né? Então, a gente tem que evoluir constantemente e eu acho que a autoestima está diretamente ligada à nossa evolução. Então, tanto você não se aceitar, não se amar, não gostar do que você é, quanto você gostar demais do que você é e achar que você é o rei do mundo, não tem uma coisa certa nesse meio, vamos dizer assim. Você tem que estar ali no meio desses dois caminhos, né? Ou você
é você se entender, na verdade, né? Eu acho que a autoestima tá, como eu já disse, diretamente ligada ao autoconhecimento. E eu vou entrar um pouco nessa parte de autocuidado já, relacionado à autoestima. Por que que o autocuidado ajuda você a aumentar a sua autoestima? Porque você trabalha setores dentro de você. Eu gosto de falar sempre que o autocuidado ele tem quatro pilares principais. Que é o autocuidado físico, onde todo mundo já conhece, né? Que é a parte de alimentação, dormir bem, cuidar da sua pele, cuidar do seu cabelo. Que é a parte que todo mundo já está bem habituado. O autocuidado emocional, que é você entender seus pensamentos, entender as suas frustrações, entender as suas emoções, entender por que você vive aquilo, entender o seu passado, entender o seu presente, entender o que você quer, saber lidar com aquelas emoções. Também tem o autocuidado espiritual, que, na minha opinião, ele é extremamente transformador. Eu nunca fui uma pessoa muito temente a Deus, vamos dizer assim, mas conforme eu fui estudando esse tipo de coisa, eu fui entendendo muito mais a minha espiritualidade. E não necessariamente você tem que estar numa igreja para você ser espiritual. Eu já tive muito preconceito com a igreja. Hoje eu tenho também, né? Eu admito que eu tenho um pouquinho. Mas você não precisa estar dentro de uma igreja para você ser espiritualizado. Então você pode ter o seu autocuidado espiritual meditando, falando com Deus, orando, louvando e passando a mensagem dele para as outras pessoas também. E a gente tem o autocuidado social, que também eu acho extremamente importante, que entra a parte da família, entra a parte dos amigos, entra a parte de você conviver com as pessoas, entra a parte de você pedir ajuda quando você precisa de ajuda e não ficar com aquele só eu posso resolver as coisas. É você ajudar quando você tem a possibilidade de ajudar, independente da forma. E assim sucessivamente, né? A gente tem a parte do autocuidado financeiro também, que é você saber lidar com suas finanças. Profissional, que é você saber o que você quer fazer, porque você passa grande parte da sua vida trabalhando, principalmente se você tem um trabalho comum. E os 12 pilares, na verdade, têm formas de autocuidado. E quando você desenvolve isso no seu dia a dia, como eu disse, né? Eu dei alguns exemplos aqui do que você pode fazer, que não são coisas extremamente mirabolantes, né? São coisas simples que você pode fazer no seu dia a dia, que automaticamente vão desenvolver a sua autoestima. E para você saber o que você pode fazer de autocuidado na sua vida, você precisa ter um autoconhecimento. Então, tudo que a gente está falando aqui está muito ligado. É só assim, só para marcar, os quatro autocuidados quais são? Para a gente, né, para quem está chegando até agora aí já pegar, já andar. Os 4 principais, na minha opinião, são o autocuidado físico, que é o que todo mundo conhece, o autocuidado espiritual, o autocuidado emocional e o autocuidado social. E assim, né, só pegando, aproveitando uma fala sua, né, aqui, né, não existe certo e nem errado, nem bom e nem ruim. É o que faz sentido para você que está escutando, né, você que está assistindo essa live, e às vezes o que funciona para você. O que vai funcionar para um, não necessariamente vai funcionar para o outro, né? Então, isso você vai, né, de acordo com o que você vê, o que você tem como conhecimento, você vai realmente praticando na sua vida. Eu sempre digo que essas duas coisas, aprendizado e colocar em prática. O que eu vejo? Talvez, em alguns momentos, a gente tenha é desafiador colocar em prática. Claro que entra a questão emocional, né, existem impedimentos emocionais, mas tem essa coisa de fazer. Então, às vezes, a gente até procrastina, né? A gente até procrastina esse autocuidado, procrastina a questão de se cuidar. Então, essa procrastinação. Nós somos natos em procrastinar. Só que existe um nível de procrastinação que, sendo elevado, né, já nos prejudica. Então, dependendo do que seja que você esteja procrastinando, também pode ser um indício também nessa questão do autocuidado, da autoestima, como é que você tem se visto. Então, nesse sentido. E, pegando a questão, né, eu falei da identidade, autoimagem e autoestima, tem a identidade. A gente pode pensar que seria algo mais que vem por muito tempo sendo cultivado e aquilo realmente ganhou força dentro de você. Então, é a maneira como você vive no seu dia a dia e como você acredita, né? É o que você aceita como definição de você, né? E dentro disso vai entrar, como a gente falou, a questão das relações dos pais, né? Essa convivência que a gente escutou, professores, né? Talvez parente, tio, avô, avó,
né? São pessoas que nos influenciam. Então, dentro disso, a gente acaba acordando, né? Acordando e vivendo com essas definições. Então, a gente pode pensar que essa identidade é isso que eu talvez cultivei por muito tempo de uma forma, vamos dizer que é uma crença, né, uma verdade que eu vou cultivando a cada dia, a cada momento e vai se fortalecendo, né, como forma de didática, né, porque identidade, autoimagem, autoestima, autocuidado, está tudo relacionado, tá, né, se parece muito ou está ligado muito. Então, assim, é bem interessante a gente trazer esses pontos, né, da questão da autoestima, autoimagem e identidade. Quem tá, né, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, aproveita, né, compartilha mais essa live, né, aperta coraçãozinho para que o Instagram entenda que é um conteúdo de relevância e que você pode ajudar mais pessoas, né? Quem não se viu em algum momento, né, em baixa autoestima ou autoestima negativa, né, e em algum momento, talvez por relacionamento amoroso, né, também a gente pode, às vezes acontece essa questão desse autocuidado, a gente acaba não se valorizando, né, valorizando muito o outro. Então, hoje é para você realmente ficar mais claro e ter ações práticas, né, para que a gente possa cultivar mais essa autoestima. Se quiser comentar alguma coisa, sinta à vontade, Ju. Até hoje eu fiz um post relacionado à parte de priorização, né? A gente às vezes esquece de se priorizar e só prioriza os outros. E eu vejo isso muito mais em mulheres, né? Eu vejo isso, eu acho que é uma coisa de mãe, na verdade, né? A gente acaba pegando essa parte feminina da mãe que prioriza muito mais os filhos do que a si própria e a gente acaba entregando isso nos outros relacionamentos também. Não é errado. Por mais que as pessoas achem que não é errado a gente se priorizar, a gente nunca vai ter uma autoestima decente se a gente não se priorizar. E também é questão de equilíbrio, né? Principalmente com relacionamentos, em qualquer tipo de relacionamento. Você não pode ser, desculpa o termo, mas é o único que eu consigo colocar aqui, você não pode ser escroto no ponto de só querer fazer as suas coisas, né? Eu acredito que todo relacionamento você tem que ter as duas partes. Você tem que ter a parte do que você gosta de fazer e do que a pessoa que você está se relacionando gosta de fazer também. Não estou falando só de relacionamentos amorosos, estou falando de todo tipo de relacionamento, seja com mãe, pai, amigos, parentes, colegas de profissão e assim por diante, relacionamentos amorosos também. A gente tem que achar, assim, um equilíbrio, mas a partir do momento que você deixa de fazer todas as suas vontades para fazer só a vontade da outra pessoa, você acaba perdendo até a sua identidade, como você mesmo já colocou. Então, essa parte da priorização eu acho extremamente importante e não deixa de ser uma forma de autocuidado com você mesmo. Se priorize, às vezes você não vai se sentir bem indo num lugar, não vá, as pessoas vão entender o porquê que você não tá lá. Você tem que se colocar em primeiro lugar em muitas situações para você entender o que te faz bem e o que te faz mal. Você nunca vai saber o que te faz bem e te faz mal se você não for atrás de entender isso também, né? Então, eu acho sim que a priorização é uma forma de autocuidado, mas você também não pode ser o extremo do negócio, né? Tipo, é só as minhas vontades e pronto. Não é bem assim que a vida funciona também, né? Sim. E é bem interessante isso que você fala. Quem está muito acostumado a pensar no outro se sente culpado quando pensa em si. É verdade. Né? Se acha egoísta. Ainda tem mais esse pensamento, se acha egoísta. E aí, geralmente, né, isso já pegando um pouco de alguns casos, né, de paciente que eu atendo, eu digo para essa pessoa o seguinte: você já tem muito crédito na praça. Né? Porque geralmente o quê? Tudo que eu tenho é para outro, né? Seja alguma coisa, alguma ação, né, de bondade, de generosidade, sempre é para o outro. E o que acaba acontecendo? A pessoa acaba ficando sem. Em boa parte se prejudica. Aí, bom, partindo desse ponto, você já, né, eu falo para você já tem muito crédito na praça. Então, agora comece a pensar em você. Né? Comece a ver de que forma você pode ver a sua. Você falou de prioridades. Quais são as suas prioridades? Né? E não se preocupe, você não vai estar sendo egoísta por estar pensando
em você, porque você já tem muito crédito na praça, né? Com certeza. Então eu costumo Em todos os fazer relacionamentos, essa né? analogia. Sim, sim, todo no relacionamento também. Então, assim, e quando a gente fala também de autoestima, isso me lembra muito a questão a pirâmide do indivíduo. A pirâmide do indivíduo traz a questão na base da pirâmide, a crença de identidade. Quem eu sou? No meio da pirâmide, né, vem a crença de capacidade. Né, o que eu sou capaz de fazer. Né, a crença de capacidade. E no topo, no topo da pirâmide, vem a questão da crença de merecimento. Né? Eu mereço. Então, partindo desse ponto, desse exemplo, tudo parte da forma como é construído esse eu sou. Aí vem a questão da importância da autoestima. Porque a partir do eu sou, dessa autoestima, eu sei exatamente o que eu gosto ou me sinto bem em fazer. Talvez o meu talento. Consequentemente, o que acontece? Eu recebo. Eu me sinto merecedor daquilo, seja uma profissão, seja uma família, seja a questão de filhos, né? Enfim, o sonho que você tem, ser merecedor em realizar aquilo, em conquistar aquilo. Então, quando a gente segue essa sequência, fica muito mais fácil a gente entender toda essa dinâmica da autoestima. Porque tudo isso também, no topo, é o merecimento, o se sentir merecedor. Porque aí pode também, dependendo de como a pessoa conduza, ela pode entrar num processo de autossabotagem, porque ela não se sente merecedora, porque tem a ver com a questão da base, o como ela se vê, né? O como é construída essa autoestima. Então, se ela não vê que ela não tem valor, vamos pegar a parte do relacionamento. Eu estou puxando para o relacionamento porque é uma coisa, às vezes, que acontece muito. Né, essa coisa, mas assim, aí a pessoa não se sente merecedor, a pessoa talvez é maravilhosa e tal, mas a pessoa não consegue enxergar isso, ela não vê isso, e aí ela cria uma forma, cria uma situação, termina com a pessoa, mas às vezes ela é uma pessoa boa e acaba, né, não prosseguindo em algo que poderia ser muito bom para ela e para os dois. Então entra também essa autossabotagem, enfim. Até por uma crença limitante do que viveu, né? Do que a gente vê, Sim. do que a gente escuta também. Isso tem muito a ver com relacionamentos e é muito comum as pessoas falarem que relacionamento é ruim, né? Mas eu acho que experiência, cada um tem a sua e a gente não pode levar como exemplo o relacionamento dos outros, né? A gente tem que ir atrás do nosso relacionamento e aprender a conviver com ele da nossa melhor forma, né? Sim, verdade, verdade. Então, assim, a gente pode até, não sei se você pode ou falar mais do autocuidado, ou, enfim, fica à vontade em termos a gente falar um pouco mais desse autocuidado, viu, Ju? Na verdade, a parte do autocuidado é basicamente o que eu já falei, né, para todo mundo aqui, é você primeiro se conhecer. Eu acho que é muito importante você entender o que funciona para você, qual o tipo de autocuidado que funciona para você, por isso que o autoconhecimento é tão importante. É você tentar achar o equilíbrio no seu dia a dia para os 4 tipos principais de autocuidado, mas não esquecendo de todos os pilares da sua vida que também são importantes para você cuidar, né, que entra a parte profissional, finanças e tudo mais, mas os 4 principais são o emocional, o social, o físico e o espiritual. Então, você consegue sim, no seu dia a dia, encontrar momentos para você cuidar desses 4 setores de autocuidado que vão te fazer muito bem, vai fazer muita diferença na sua vida. Eu falo por experiência própria, né? O meu autocuidado, ele é bem amplo, ele é bem grande, na verdade, e eu gasto, entre aspas, no meu dia a dia autocuidado com todos esses 4 setores. Olha, se eu falar para vocês que eu gasto 4 horas do meu dia fazendo isso, é muita coisa mesmo. Você consegue, em 1 hora, cuidar desses 4 setores da sua vida. Você consegue ter uma rotina de autocuidado de 1 hora, onde você consegue englobar tudo isso
Não é difícil, é uma questão de adaptação mesmo, é você pesquisar, é você se conhecer, é você entender o que funciona para você, e a partir disso você consegue sim incluir na sua rotina esses autocuidados, o que consequentemente vai aumentar a sua autoestima e consequentemente vai aumentar os seus resultados, independente da área que você queira aumentar. E aí eu convido, né, você que está assistindo, se vocês quiserem perguntar, né, se sintam à vontade, fazer perguntas, né, aberto, pode ser, né, para mim, para a Ju, ou para os dois, né, enfim, se sintam à vontade a perguntar, porque assim, como a gente falou, né, é um tema muito, assim, muito vasto, é um tema muito interessante, é a base de tudo, e aí, só aproveitando, né, dia de quarta-feira, eu faço o circuito de filme, né, toda semana, toda quarta-feira eu trago um filme. E é bem interessante, né? A gente está falando de autoestima. O filme de ontem foi Mr. Holland, Adorável Professor. Né? Você que não assistiu ainda, né? Anota aí e assista. Tem uma parte que o professor, né? É um professor, só um contexto, né? O professor é um professor de música, nunca tinha dado aula e começou a dar aula, né? E ele era frustrado como artista. E aí, dentro disso, os alunos erravam muito. E aí, no momento que ele faz uma pergunta para uma aluna, qual é a pergunta? O que você mais gosta em você quando você se olha no espelho? Aí ela responde, o meu cabelo. Isso ele perguntou depois que ela tinha errado umas 3 vezes. Então, quando ele perguntou isso, o que aconteceu? Ela se conectou com algo positivo dela. O que foi que aconteceu depois, logo em seguida? Ela acertou a nota, ela tocou muito bem naquele momento. O que eu aprendo com isso? O se conectar com autoestima é algo, né, com algo bom em você, né, com as suas qualidades, faz com que facilite você executar o que for, acreditar um sonho em você. Então, quanto mais você fizer isso no seu dia a dia, mais você vai poder realizar, se sentir bem com você, com as pessoas, nas suas relações, de forma geral. Então, a pergunta é, o quanto você tem se conectado com esse algo bom, né? Através, né, que a Ju falou, da questão do autocuidado. O quanto você tem investido tempo nisso? Porque todo investimento, né, o retorno, né? Quando se fala em investimento, tem essa ideia de retorno. Então, esse retorno positivo. Então, é interessante a gente pensar nisso. Eu lembrei desse momento do filme, e a gente está falando de autoestima, e principalmente quando você está errando muito, né, no processo de aprendizado de alguma coisa, é importante você olhar de forma positiva para você. É muito importante. Né? Algum processo de aprendizado, alguma coisa que você está se deparando de desafio na sua vida, aí que é o momento de você ter esse autocuidado e construir cada vez mais essa autoestima. Então, você que está chegando aí, né, a Carol está chegando, façam perguntas, se sintam à vontade, né, para poder perguntar, compartilhar aprendizado, o que é que esse tema toca em vocês, né? O que é que você vivenciou, ou alguém próximo de você vivenciou algo disso, ou talvez negativo, por falta do autocuidado, vivenciou situações, compartilha. É muito importante que você compartilhe e troque esse aprendizado, né, com a gente. Então, se sinta à vontade, tá? A gente pode partir para talvez, né, dicas práticas, né, tanto do autocuidado. Assim, eu vou trazer, né, umas 4 dicas em relação à autoestima, né, para que a gente possa melhorar, né, essa autoestima. E como é tão importante, né, a gente cultivar isso. Então, assim, falando nessas 4 dicas, a primeira dica que eu trago para vocês que estão assistindo é se conecte com a sua identidade.
como eu falei, né, a identidade é algo que está ali no dia a dia, e é tudo aquilo, né, a gente, às vezes, se você achar que o valor que você é no que você faz, o que pode acontecer com isso? Nunca você vai se ver suficiente, nunca você vai sempre ter um sentimento de inadequação, você vai o quê? Sempre tá sempre fazendo, mas você não vai atender a expectativa desses outros, dessas outras pessoas. Então, assim, você vai sempre se sentir frustrado. Então, você é infinitamente mais do que aquilo que você faz. Então, é importante a gente cultivar essa identidade. Fazer essas coisas para agradar os outros, né, para se aceitar, né, para receber elogios, para se sentir importante. Né? Essa questão da identidade, a gente acaba, por causa disso, tendo uma identidade distorcida por causa disso. Então, o seu valor está no que você é e não o que você faz. Então, se conecte com a sua identidade. A segunda dica que eu trago para vocês encha a sua vida e o seu coração de gratidão. Aí alguém pode perguntar aí, alguém que está assistindo essa Whindersson, gratidão, o que gratidão tem a ver com autoestima? A gratidão, ela consegue substituir o sentimento de rejeição pelo amor. A gratidão muda a sua forma de enxergar o que talvez te aconteceu ou acontece com você. E fazendo a gratidão como um estilo de vida, o que acontece? Você agradece, né? Você agradece pelo que você, por você estar acordando, por estar acordado, pela vida que tem, pela questão do que você, por fato de você enxergar, por respirar. Então, tudo isso faz com que você tenha realmente gratidão por isso. E a terceira dica que eu dou é a questão, faça do autoconhecimento um estilo de vida. A Ju até mencionou isso, né? A questão do autoconhecimento, o quanto é importante nesse processo de autoestima, né? De autocuidado. Então, se a gente não parar para a gente se conhecer, olhar para a gente com coragem, com a questão de, com a verdade e humildade de olhar para a gente não vai conseguir fazer esse processo, né, dessa construção ou reconstrução dessa autoestima. E é preciso, às vezes a gente está no piloto automático, no nosso dia a dia, tudo de uma forma muito frenética, a gente não para, a gente precisa parar, sentar e ver, olhar para a gente, né, olhar com sinceridade, o que eu estou fazendo, quem eu sou, o que de fato eu tenho como propósito, e tem que ter coragem para fazer isso às vezes. Com certeza. Então, às vezes é preciso deixar a arrogância de lado, o orgulho de lado, às vezes são impedimentos que a gente pode ter. Então, às vezes, a gente às vezes se ofende fácil, a gente, às vezes, a gente não dedica esse tempo para a gente. O que a gente precisa? Consciência, desenvolvimento pessoal e um olhar de verdade para a gente e dizer o que você quer. É preciso você dizer o que você quer para você e dizer o que você não quer para a sua vida de hoje em diante. Em quarto, a quarta dica que eu deixo aqui nessa noite aprenda a viver para o próximo. Por que esse viver para o próximo? Que tem a ver com o que eu falei no início da live. Crescer e contribuir. Quanto mais eu cresço, mais eu posso contribuir, né, criar uma abundância na vida da outra pessoa. E
ver esse propósito, né? O quanto eu vejo o outro como uma pessoa que eu posso agregar e, consequentemente, ser uma pessoa que ser uma pessoa importante para essa, significativa para essa pessoa e vice-versa. Ver essas relações acontecendo nesse dia a dia, à medida essa valorização dessas relações. Então, é muito importante a gente viver para o próximo. Como foi dito, a gente não vai viver só para o próximo. A gente também pode viver para o próximo e também para nós mesmos. Então, são essas 4 dicas, né, que eu trago para vocês, né? Incentivar a autoestima, e eu passo a fala para a Ju. Muito bom, gostei bastante das 4 dicas. Provavelmente eu vou aplicá-las também, que eu acho que é importante para todo mundo. E na questão de autocuidado, que eu quero trazer para vocês, eu não vou enumerar porque eu não sei o número exato, né? Pode ser 2, pode ser mais dicas. Mas a primeira coisa que eu quero deixar muito claro para vocês é se conheçam, né? Eu complemento o que você falou, o autoconhecimento, ele é extremamente importante para a nossa vida. E não existe autocuidado sem autoconhecimento. Eu poderia passar aqui, nossa, uma lista gigantesca para cada tipo de autocuidado, mas não vai adiantar nada se você não se conhece e não sabe o que funciona para você. Uma forma de você entender como funciona o autocuidado para você é você testar. E quando você vê que você gosta, você continua fazendo. Quando você vê que você não gosta, você para de fazer. Simples assim. Mas o autocuidado você pode sim aplicar ele diariamente na sua vida, mas você só vai conseguir aplicar ele quando você tentar aplicar ele. Então, chega lá, pega 5 minutinhos do seu dia para você se cuidar um pouco fisicamente, 5 minutinhos para você se cuidar espiritualmente, 5 minutinhos para você mandar uma mensagem para quem você ama, né, que é a parte social, 5 minutinhos para você pensar nas suas emoções, nos seus sentimentos, na sua vida inteira, né, que é a parte emocional. Aí você já deu 20 minutinhos do seu dia, que tem 24 horas, então você consegue fazer isso sim, e você já consegue entender um pouquinho melhor o que funciona no seu dia a dia. Não é um bicho de 7 cabeças, a gente que complica demais, mas o autoconhecimento te ajuda muito nessa parte, para você ver que realmente não é tão difícil assim. O que se aplica melhor na sua vida é o que funciona para você. Não existe fórmula mágica para nada. Existem conselhos de pessoas que já viveram as coisas que você quer viver, mas não existe uma fórmula mágica. Então, o negócio é você realmente entender quem você é, o que você quer, e a partir disso, ir atrás do seu autocuidado diário. Sim. Ju, quero te agradecer imensamente, tá? Por ter aceito o convite. A gente tem uma missão, né? Por ser pessoas que estão na rede, né? Passando esse conhecimento, um pouco, né? Que a gente aprende, do que a gente vivencia, para que a gente possa fazer um mundo melhor, né? Primeiramente, né? Eu digo assim, o nosso mundo, porque, né, a gente precisa estar bem também. E, consequentemente, a gente vai poder compartilhar e abundar na vida dessas pessoas também. Então, você que está assistindo, né, gratidão, né, por estar aqui e, né, compartilha essa live e realmente, como falou, né, eu falei, né, a gratidão ele tem o poder de mudar, né, esse sentimento interno. A gratidão te tira do foco do que você não tem e te coloca o olhar naquilo que você já tem. Então você acaba aproveitando mais e mais isso na vida. Eu quero aproveitar, né, falar que toda quinta-feira eu estou aqui, né, em relação a assuntos de psicologia. Quarta-feira também, circuito de filme. Toda semana tem um filme para a gente poder trocar ideias, aprendizados. E dia de segunda-feira tem encontro de empreendedores, né, para aquelas pessoas que estão iniciando no digital, né, são temas cada segunda-feira, e tem a mentoria 360 graus também que eu trago, né, como uma proposta para você também, para te ajudar. Eu vou passar a fala para a Ju, né, para ela falar o que achar, enfim, talvez deixar uma mensagem, se sinta à vontade, tá, nesse final. Eu quero agradecer novamente, né, pelo convite. Foi uma honra estar aqui. Muito obrigada por todo esse aprendizado que você passou para mim também. Muito obrigada por todo mundo que esteve e está presente.
E é isso, né? A única coisa que eu tenho para oferecer para vocês é o meu Instagram, que tem bastante conteúdo, que vocês podem entender um pouquinho mais sobre todos esses temas. E se vocês quiserem também deixar outras perguntas, sugestão de tema, eu ficarei muito feliz em tirar todas as dúvidas. E é isso. Então, né, gratidão, né? Obrigada, Eu digo que parabéns a todos, né? Poderiam estar em outro lugar, mas escolheram, tomaram a decisão de estar aqui. Então, parabéns a cada um de vocês. E, novamente, gratidão a Ju. E que a gente possa, né, tirar se um conhecimento, um aprendizado que você aprendeu aqui, colocar em prática, já valeu essa live para nós. Com certeza, a semana, a sua vida não vai ser a mesma, tá? Então, tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, Ju. Tchau, gente. Até Obrigada. a próxima. Tchau.